Olá a todos novamente, sejam bem-vindos aqui ao Hub Pessoas, o Hub da APG, da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Hoje voltamos aqui com o podcast da APG, o podcast Como Explicar um Extraterrestre, em que tentamos desmistificar ou simplificar alguns conceitos, alguns fenómenos relacionados com a gestão de pessoas e a gestão de talento. Hoje tenho comigo uma pessoa muito especial, Marta Santos, membro da direção da APG, porque, sendo ela também especialista nestas matérias, vamos tentar explicar um bocadinho como é que têm sido os desafios na ótica do gestão de talento, mas sobretudo aqui na ótica da gestão de carreiras, que acho que é uma coisa que tem impacto tanto micro como macro, a nível conjuntural, e também nos próprios colaboradores, naquilo que é a sua definição de carreira. Portanto, desde mais, muito obrigado aqui por ter aceito o convite e estar aqui connosco. Obrigada eu pelo convite e por me receberem. A primeira pergunta que eu faria era, na sua perspectiva, quais é que são hoje os principais fatores que pesam naquelas são as decisões de carreira dos colaboradores, na sua perspectiva? Ora bem, eu acho que as decisões de carreira, e quando falamos de carreira, falamos em percursos que são cada vez mais diversos. Nós temos diferenças grandes em termos geracionais. Nós atualmente temos no mercado de trabalho muitas gerações que convivem, mas, e isto de uma forma muito, muito genérica, com diferentes prioridades naquilo que são, naquilo que é a sua gestão de carreira. Nas gerações mais baby boomers, geração X, temos aqui uma preocupação bastante mais com segurança, com estabilidade, com continuidade e até com uma progressão que é mais vertical. Depois, nas gerações mais novas, os millennials, a geração Z e até agora os novos trabalhadores que estão neste momento a chegar ao mercado de trabalho, há preocupações que são diferentes. Cada vez mais há uma preocupação pela experiência e não apenas pelo percurso, portanto a evolução não é necessariamente uma evolução vertical. Há muita preocupação com o impacto para si próprio e com o impacto para o mundo. E, portanto, a experiência conta muito. Que experiência é que eu tenho, que experiência é que o meu empregador me pode dar e também que experiência é que eu vou poder transmitir. E portanto, estas variantes que têm a ver com propósito, com impacto, com segurança, com estabilidade, vão variando. E é óbvio que tudo isto são questões muito que são avaliadas de forma muito genérica quando a carreira é um tema profundamente pessoal. E, portanto, a questão da personalização começa desde logo no entender cada pessoa por si, porque nós falamos muito em tendências geracionais e elas existem realmente, mas depois é importante personalizar, perceber cada uma das pessoas. Nós temos baby boomers que vivem para a experiência e para o impacto, como temos millennials que vivem para a segurança e para a estabilidade. Portanto, a personalização continua e desde logo é muito importante. Falou aqui numa palavra que me saltou aqui logo à vista, que foi propósito. Sim. Às vezes é difícil haver um ponto de contacto equilibrado entre o propósito da empresa, da organização e o propósito do trabalhador, do colaborador. De que forma é que este propósito das empresas e dos colaboradores, e este equilíbrio, e os próprios valores organizacionais podem influenciar a retenção, ou agora por outras palavras já mais modernas, digamos, mais contemporâneas, a fidelização do talento? Eu acho que é fundamental haver um alinhamento entre aquilo que é a cultura organizacional, o propósito, os valores e o propósito e os valores das próprias pessoas. Quanto mais alinhados forem, maior é a probabilidade de sucesso em termos de fidelização, em termos de continuidade e em termos do trabalhador fazer carreira na organização.
Isto porque nós vivemos profundamente enraizados nos valores que temos. Nós gostamos de viver os nossos valores, de os pôr em prática, e isso para nós tem um significado muito, muito grande. Para cada um de nós esse significado existe. Ainda que nem sempre nós consigamos pôr em palavras o que são os nossos valores com uma pergunta muito direta, mas eles existem e nós sentimos-nos muito mais felizes a trabalhar, muito mais realizados a trabalhar em empresas cujos valores e cujo propósito se alinham com os nossos, porque isso nos dá uma razão que é maior do que apenas o trabalho que realizamos. Sentimos-nos a contribuir para algo maior, e este sentimento de pertença é fundamental para a fidelização. Eu acho que aqui é transgeracional, não é uma questão que possamos alinhar apenas numa geração, e aqui a análise destes valores e a clareza destes valores e deste propósito organizacional é extremamente importante. Quanto mais claros forem, e não basta serem claros em cartazes ou em publicidade, eles têm de ser vividos, eles têm de ser reais, e isto muitas vezes é a dificuldade, porque nós vemos a maior parte das empresas com grandes slogans, grandes intenções até, e atenção, porque genuinamente eu creio que são intenções verdadeiras, mas é preciso pô-las em prática, é preciso que elas sejam vividas no dia-a-dia para que as pessoas efetivamente reconheçam esse propósito e esses valores e se sintam realizadas nessas organizações. E entrando aqui um bocadinho, aliás, na última edição do podcast falou-se muito de que há muitos fatores que até ultrapassam aquilo que é o scope e os limites da própria organização, seja a nível político internacional, seja pressões constantes que as organizações vão sofrendo, mas do ponto de vista daqui, e eu começo a perguntar se considera um palavrão ou não o turnover, porque agora também já é esta questão, mas se realmente, quais é que acabam por ser os sinais críticos que as organizações devem observar ou tomar em conta quando estão a antecipar o fenómeno do turnover, seja ele do ponto de vista positivo ou negativo, mas sobretudo quando querem antecipar riscos que o turnover e os fenómenos de turnover trazem para a sua organização? Ora, começando pelo início da questão, se turnover é um palavrão ou não. O turnover é uma inevitabilidade e, portanto, há turnover positivo, que nos dá a diversidade, que nos dá a renovação de ideias, renovação de talento, e isso é um ponto muito positivo de alguma fluidez de talento que as organizações têm. O turnover, quando é negativo, é porque estamos a perder talento essencial, e aqui sim é preciso estar atento, é preciso antecipar e é preciso agir para conseguirmos antecipar, conhecendo as causas e tentando de facto reter, fidelizar estas pessoas que para nós são talento crítico essencial. Cada organização saberá ou deverá saber quem é o seu talento crítico essencial, e para haver esta noção do que é necessário fazer para que esse talento queira ficar, é preciso ouvir as pessoas. E mais uma vez voltamos à questão inicial da personalização. Não estamos numa época do one size fits all, de todo. Não pode ser pronto a vestir, tem de ser alta costura. E de facto... gostei muito dessa expressão. Eu foi muito forte, muito boa, acho que é uma boa tagline mesmo. E de facto é exatamente isto, é feito à medida, é ouvindo, personalizando e utilizando estas informações como dados absolutamente críticos. Falamos muito do analytics, e ele é muito importante. As organizações têm muitos dados e devem usá-los para realmente potenciar as suas políticas de gestão de pessoas,
Mas os dados macro têm de ser complementados por dados personalizados que nos permitam agir em conformidade com aquilo que são as necessidades individuais, nomeadamente nesta questão da gestão de talento crítico. No início aqui da nossa conversa, introduzia que vivemos uma época onde coabitam o maior número de gerações até à data no mercado de trabalho, focando aqui nas gerações mais novas, portanto a Gen Z e as que agora vão começar também a entrar. A Gen Z é um termo-chave, mas a verdade é que o tempo passa e, portanto que estratégias é que considera mais eficazes para fidelizar este tipo de talento? Um talento que, à partida, a geração TikTok fala-se que é mais consciente para determinadas causas sociais, pessoais, que respeita mais o seu tempo, mas será mesmo assim? Eu creio que, mais uma vez, não temos soluções generalizadas por geração. Temos questões que efetivamente são de âmbito geracional. Temos uma geração muito mais imediatista e isto tem a ver com a realidade. É uma geração que já nasceu com as redes sociais e, portanto, que está muito habituada a uma compensação quase instantânea. Isto, por exemplo, na questão dos modelos de compensação nas organizações, tem um peso imenso. Não são pessoas com uma perspectiva positiva de aguardar um ano para receber um qualquer prémio ou bónus. Há que pensar noutras alternativas mais adequadas a esta perspectiva mais célere de viver e de ter efetivamente a compensação pelo que fazemos. Há uma satisfação que é necessário monitorizar muito mais de perto, muito mais de forma continuada. Os inquéritos de clima organizacional ou os engagement surveys, como lhe quisermos chamar, são na mesma fundamentais, mas são espaçados. Há pulse surveys muito mais imediatos que nos permitem, de facto, tomar o pulso à organização de forma a termos respostas também muito mais imediatas para as questões que vão surgindo. E, portanto, nós temos de acompanhar um ritmo muito mais acelerado que estas novas gerações nos trazem, mais uma vez, proporcionando experiências o mais personalizadas possível para que as pessoas sintam que estamos a ir ao encontro daquilo que são as suas necessidades e as suas expectativas, porque daí vem o retorno para as organizações. E é óbvio que este equilíbrio continua a ter de existir, independentemente de quais são as gerações do mercado de trabalho. E outra palavra, eu não quero que seja uma palavrão, mas uma palavra forte que tem surgido aqui muito, acaba por ser a questão da personalização. Já nem sequer falamos em customização, acho que temos de ter um approach muito mais individual, mas isso acaba por ser um desafio também para organizações que querem promover a estabilidade, seja do ponto de vista do negócio, seja do ponto de vista das pessoas e dos resultados que, enfim, hão de querer mostrar a acionistas e ao próprio mercado. E a próxima pergunta era exatamente nessa lógica, que é, do ponto de vista imediatista que estamos a partir agora, como é que as empresas e as organizações podem ou devem, ou que desafios é que devem tomar em conta naquilo que é o design das carreiras e das fileiras de carreira, das famílias de carreira, depois querem implementar nas suas organizações, e se fazem sentido nesta perspectiva? Eu creio que as organizações não podem desenhar carreiras em laboratório. Têm de desenhar carreiras que sejam significativas para as suas pessoas. E aqui as lideranças têm um papel fundamental. São os líderes que contactam diariamente com estas pessoas, são eles que as conhecem e devem conhecer cada vez mais. E estas carreiras têm de ser desenhadas em conformidade, obviamente, com as necessidades organizacionais, mas também proporcionando a tal experiência que seja diferenciadora, que seja motivadora e potenciadora dessa fidelização.
E aqui, de facto, é preciso trabalhar com os vários níveis de liderança para que tenhamos líderes também eles motivados, capazes de escutar e de responder a equipas que cada vez mais precisam de uma liderança com significado. E neste sentido, neste seguimento, qual é o papel que via da formação, do desenvolvimento do talento, de dar competências e de antecipar competências também? Bom, aí entramos num tema que é fulcral, porque o desenvolvimento é não só um fator muito desejado genericamente pelas novas gerações. As pessoas querem, a experiência é também aprender, é também conhecer outras realidades, até outras geografias, e esta contínua aquisição de competências é crítica para a fidelização, mas também é crítica para as empresas. O reskilling e o upskilling cada vez mais são parte do léxico de hoje. Não é uma questão de futuro, é uma questão que já devia ter iniciado, não só para as gerações mais novas, mas transversalmente, porque nós vivemos num mundo com uma velocidade de transformação que nunca antes experienciamos. Portanto, antecipar competências do futuro, estarmos preparados para trabalhar com colegas humanos e colegas digitais, ao nível de realização do trabalho, ao nível de liderança de equipas, é absolutamente fundamental. E, portanto, a formação e o desenvolvimento, a capacitação das pessoas e das equipas é um ponto absolutamente crítico para todo este ecossistema de carreiras e talento. Um ecossistema que também é definido ou pode ser caracterizado pela própria cultura da empresa, e era nesse seguimento que eu fazia a próxima questão, que é como é que nós alinhamos então, ou quais são os desafios no alinhar aquilo que é uma cultura que pode ser mutável ao longo da história da empresa, mas que não muda assim tanto, não é? Até porque é caracterizada pelas próprias pessoas, mas como é que nós alinhamos a cultura da empresa, da organização, com os valores e o propósito pessoal dos colaboradores? Eu creio que a cultura é, sim, mutável. Ou seja, é preciso que as empresas e as organizações definam a cultura que querem ter. E este alinhamento é fundamental. Que cultura é que vai suportar a nossa estratégia de crescimento? Que cultura é que vai suportar a nossa estratégia de talento? Como é que nós conseguimos utilizar a cultura como instrumento de employer branding? Tudo isto são questões que as organizações devem fazer para perceber qual é efetivamente a cultura desejada e depois fazer o caminho para lá chegar. Por isso é que os programas de transformação cultural são tão importantes, porque de facto permitem alcançar a vivência que eu falava há pouco, não apenas o estar desenhada a cultura desejada, mas estar a ser realmente vivida no dia-a-dia essa cultura que permita suportar a estratégia. E ainda, então, falando de cultura, por acaso achei muito interessante a questão do ser mutável. Até que ponto é que as empresas mudam a sua cultura em prol daquilo que são os objetivos dos recursos humanos, não é? E daquilo que é as necessidades dos recursos humanos, no sentido de não se envolverem em fenómenos, por exemplo, de culture washing, ou de depois irem contra aquilo que são os valores que as pessoas têm expectativa sobre aquela organização. Ora bem, a frase a cultura como a estratégia ao pequeno almoço é muito utilizada. E, na verdade, aquilo que nós precisamos de pensar é que as organizações precisam de definir a cultura que suporte a sua estratégia. E os recursos humanos e as áreas de gestão de pessoas precisam de estar perfeitamente alinhados com a estratégia. Portanto, não deve haver aqui nenhuma dicotomia entre estas duas realidades. A cultura suporta a estratégia
e a gestão de talento também suporta a estratégia. Portanto, há um alinhamento que é quase natural. Não defendo de todo que tenha de haver ajustes culturais, contextuais, em função de uma qualquer necessidade pontual. A cultura, sendo mutável, não é uma questão pontual, é uma questão de continuidade. Ainda bem que acho que foi bom termos falado disto, porque lá para casa as pessoas poderiam enfim, interpretar dessa forma, e eu como já conhecia aqui a Marta e sabia mais ou menos, achei pertinente. E aqui, vamos entrar aqui no último bloco aqui da nossa conversa, que é o futuro. Falar um bocadinho de futuro, não que tenhamos de ter aqui ser bruxo enquanto ao futuro e prever tudo, mas quais é que acredita que serão aqui as principais tendências que podem ser expectáveis agora para o futuro próximo? Ora bom, como eu referi há pouco, nós vivemos neste momento a mais rápida transformação que alguma vez vivemos em termos do mundo do trabalho. Portanto, sem dúvida nenhuma, a questão da digitalização e da introdução da inteligência artificial é um tema que tem de ser antecipado com formação de pessoas, de equipas e das lideranças, como eu referi há pouco. É um futuro que, na minha perspectiva, deverá sempre colocar as pessoas no centro. Obviamente nós temos ferramentas de produtividade que nos dão a capacidade de nos tornarmos muito mais produtivos. É preciso pensarmos em conjunto organizações e também quais são as políticas que guiam estas matérias, de forma a que tenhamos o cuidado necessário com as pessoas ao longo do processo de adoção destas novas ferramentas. Creio que é muito relevante que efetivamente consigamos adotar e utilizar todas estas novas capacidades que estão ao dispor das empresas e das pessoas ao serviço daquilo que é o desenvolvimento humano e o bem-estar das pessoas. Portanto, acho que este equilíbrio entre a adoção das automações, das robotizações, dos agentes que vêm fazer parte das equipas, tudo isto é inevitável, quer dizer, não podemos travar o desenvolvimento. Ele nunca foi travado. Já tivemos outros períodos na história de evoluções tecnológicas que foram consideradas extremamente perigosas, digamos assim. Ou demasiado disruptivas. E que de repente acabaram por ser adotadas, por transformar efetivamente o mundo do trabalho, mas transformá-lo com mais-valia para a humanidade. E era isso que eu gostava de ver acontecer também nesta nova revolução. E para Portugal, qual é a palavra que deixa para os líderes? Cuidar das pessoas. Eu acho que é fundamental. Este cuidar das pessoas tem a ver com esta personalização de que falámos, mas também tem a ver com antecipar um futuro em que é preciso perceber qual é o papel das organizações, das pessoas, como é que cada organização se vê para o futuro. Dizemos muitas vezes que as empresas são as pessoas e de facto é fundamental que tenhamos este cuidado de uma liderança humanizada que nos permita aumentar níveis de produtividade, mas também aumentar bem-estar a todos os níveis para as pessoas que temos connosco.
Marta, uma excelente forma de acabarmos aqui a nossa conversa. Acho que foi, passou-se aqui uma boa mensagem nesta ótica. Agradecer aqui em nome da APG ter tirado aqui este tempo para estar Muito aqui obrigada. à nossa conversa. E quem está lá em casa, agradecer também terem visto aqui este podcast ou ouvido. Continuem aqui conectados e ligados ao A Pessoas. Há mais conteúdos a sair. A próxima edição da revista Pessoas também está quase aí. Portanto, vemos na próxima.